Bom dia, boa tarde a todo mundo, a todos os irmãos. Hoje falaremos sobre quiromancia de uma forma acadêmica e histórica e ver como esse movimento influenciou a modernidade mágica, principalmente Cornelius Agrippa e outros autores mágicos que falam da magia dos anéis, e como que a gente utiliza essa quiromancia hoje na prática, na vivência, como que pode ser feita uma leitura simples. Vamos lá? Então aqui a gente começa com uma introdução. Nossas mãos guardam segredos inimagináveis sobre o nosso caráter, personalidade, escolhas, saúde, relacionamentos, tendências éticas e moralidades. É usada há mais de 3.000 anos como método divinatório, influenciando desde os povos indianos até as ritualísticas gregas e a magia moderna ocidental, no que tange às mãos corretas para a prática mágica, a mudras e a imposição de mãos. Isso vocês vão encontrar ressonância nos manuscritos do David Griffin e do Israel Verdier, onde as práticas mágicas vão estar mais ligadas à mão dominante, mas a gente também vai encontrar ressonância antiga, tanto na Grécia quanto no Egito, no que a gente chama de augures, né, e nos álgures gregos e egípcios. A gente vai ter que, para os gregos, a parte da direita é uma parte divina. Isso a gente vê como ancoramento nos curoi e nas curoia, que são colocadas em túmulos de pessoas importantes na antiguidade. E no Egito, a parte esquerda ela é divina, tanto que a imagem de Horus, a imagem de Ra, são imagens de entidades com a perna esquerda para frente, chamado de passo do Vingador. Beleza? Tudo isso vai estar muito relacionado à lógica da mão direita e da mão esquerda. Vamos continuar que a gente vai chegar lá. Ela é mencionada nos livros Shastras da tradição indiana milenar, dos Samhitas védicos, do I Ching chinês, dos papiros mágicos egípcios e até mesmo no Zohar como método de adivinhação, ou como livro aberto onde Deus escreve seu destino. Então aqui a gente vai ter o Hasta Samudrika Shastra, que é o primeiro livro de quiromancia da história. A quiromancia é uma arte milenar com uma idade de mais de 3.000 anos. Ela não nasce como prática quiromântica isolada. Nós vamos ter papiros como o papiro de Ebers, papiro de Tebas, papiro de Harris, que são papiros mágicos egípcios, que vão falar sobre o tema há mais de 1.300 anos atrás, mas não é especificamente sobre as palmas das mãos. Era uma lógica do corpo, astrológica corpórea, né? Então, você tinha o corpo como expressão divina, e se você tinha uma febre, um cansaço, era tratado de forma como doença, né? Causada por um espírito. E dessa forma, o tratamento terapêutico era a base de ervas e orações. Isso é no papiro de Ebers. No papiro de Tebas, tem práticas divinatórias egípcias e poucas menções ao uso das mãos. Nos papiros gregos, na lógica grega, a gente vai ter ali tratados posteriores, como tratados que vão surgir e ser titulados como se tivessem sido escritos por Aristóteles, mas é falso e pseudepígrafo, e toda essa lógica vai ser encorpada também na tradição grega como prática divinatória, como as pitonisas que tinham a linha da mediunidade. Mas o relato sobre essas histórias vão ser posteriores, mas em textos acadêmicos ou textos historiográficos árabes sobre essa cultura. Porque com a queda romana, a cultura grega que estava no sul da Itália vai fazer contato com os tradutores arábicos e que, através de Michel Scott, faz contato com ocultistas modernos. Vamos lá. Aqui eu trouxe as citações do Shastra. No alvorecer da história mundial, os sábios arianos da Índia descobriram que era possível conhecer as habilidades latentes e as forças matrizes, as faltas e virtudes do homem a partir das marcas e sinais encontrados por todo o seu corpo. A esta ciência deram o nome de Samudrika Shastra. Ela é praticada até hoje na Índia, e estudiosos especialistas nessa terra antiga ainda podem ser encontrados, interpretando e prevendo a natureza e o destino humano ao examinar a testa, o rosto, as mãos, o peito e os pés. Então aqui a gente vê a prática samudrika, que é a prática Shastra da Índia, que vai nascer depois de milhares de anos, como eu falei com vocês, começa como uma prática misturada com o corpo. O Samudrika, como uma prática isolada da quiromancia, que é um livro
que a maioria dele é quiromântica, que é uma sistematização do sistema quiromântico, só vai surgir no ano de 1000 e pouco ou 900 e pouco, ou seja, século IX ou século XI, beleza? Antes disso, a gente não vai ter nenhum sistema preparado, organizado, igual o do Shastra Samudrika. Era misturado com a fisiognomia. A fisiognomia era essa interpretação das linhas da testa, da face do rosto, do parte do corpo. Inclusive, a gente tem um conceito importantíssimo sobre essa ideia, que é a melotésia. A melotésia era um conceito de Ptolomeu no Tetrabiblos, que é a parte do corpo relacionada ao zodíaco. Vocês já viram aquela imagem da cabeça em Áries, dos signos de peixe nos pés? Aquele é do Tetrabiblos. Tá? Vamos continuar. É um fato notável que as marcas nas mãos humanas se assemelham às encontradas nas solas dos pés. Lembre-se que o Senhor Krishna, avatar divino e mestre da Índia, possuía marcas e sinais nas solas dos pés, como a ciência da leitura da mão ou Hasta Samudrika Shastra. Devolvida pelos sábios da Índia antiga, se esforça especialmente em apontar. A quiromancia entre os antigos hindus era considerada um ramo de conhecimento abrangente do Samudrika. Então aqui a gente tem uma citação longa sobre o Hasta Samudrika e uma citação importante sobre a linha dos pés, que também eram muito bem interpretadas, o que colocaria, por exemplo, essa lógica grega e egípcia dos pés à frente, pé direito, pé esquerdo, com uma lógica samudrica muito próxima. Tá? O contato aconteceu ali entre essas três culturas. Contudo, a estrutura moderna da quiromancia é efetivamente mais simples. Isso aqui eu citei depois da parte do Zohar, né, uma versão acadêmica feita por um doutor chamado Leitman, e ele explicando aqui sobre a parte das mãos e o que as mãos têm a ver. Ele fala sobre a letra Iod. Para quem nunca viu, a letra Iod representa a mão divina em atividade. E a letra Iod expressa sobre a letra Kaf, que é a mão humana recebendo as virtudes divinas. Então, ele é a citação do Zohar com relação a isso. Então, a quiromancia moderna é efetivamente mais simples que a quiromancia tradicional. Linhas como a linha dos parentes, das irmãs, dos amigos, dos inimigos, de Marte, de Vênus, etc. Você tinha linha para todo tipo de contexto. Eu deixei uma imagem aqui, ela não está muito ampliada, mas ela está aqui a linha dos inimigos, a linha dos amigos, a linha dos parentes, a linha dos filhos, a linha dos irmãos. E você não tinha, isso é muito bom a gente pontuar, atribuição planetária nos dedos ou sequer atribuição zodiacal nos dedos, ou sequer nas mãos. Você não tinha uma linha de leão, uma linha de aquário, era puramente linhas planetárias e linhas relacionadas a tema da vida. A leitura era extremamente focada na palma das mãos. Tá? É isso que eu queria deixar claro aqui. Isso vai ser modificado, amplamente modificado, fica mais simples, mas é modificado, é um passo importante saber da história, né? Sobretudo, em contrapartida, novos elementos também foram adicionados, como as mãos elementares e as suas 7 formas diferentes que determinam a personalidade, categorizada por Casimir Stanisla de Arpenchkin. Para quem nunca viu, Stanisla de Arpenchkin está num livro do Victor Valentin, que é a quiromancia, o livro de quiromancia dele, em que ele tem 7 espécimes de mãos diferentes: a mão elementar, a mão quadrada, a mão filosófica, a mão cônica, a mão artística, a mão mista e a mão espatulada. A gente vai ter todos esses tipos de mãos relacionadas ali, tá? Os 7 tipos trazendo essa ideia. Ele era um soldado e observou tudo em uma mesa de debates. Tá vendo? Ele observou em reuniões militares a mão dos participantes e criou, baseado nos seus estudos de fisiognomia e quiromancia, por autores como Laveiter e Gall, sua maneira de interpretar o formato das mãos, estrutura e comportamento ambiente. Então ele pegou os estudos que ele tinha, observou as falas das pessoas com respectivos tipos de mãos diferentes e categorizou aqueles tipos de mãos da própria maneira para criar um padrão comportamental
relacionando aquilo que ele mesmo observou em reuniões. Beleza? Essas são as 4 mãos elementares de Arpente, né, que a gente começa a ter um pouco da ideia da prática da quiromancia. Depois vocês me falam se conseguiram acompanhar aqui. Fogo. Vamos ver como é que são as mãos de fogo. A palma das mãos são retangulares e aparentemente mais espaçosa que os dedos, especialmente mais largas, dando uma impressão de expansão e atividade, em analogia ao elemento fogo, que expande e transforma o que toca, seja fazendo da matéria espírito ou do espírito matéria. Então aqui a gente tem tanto o fogo espiritual que traz a matéria e tanto o fogo físico que transforma a matéria em espírito. E como é que é essa mão? Vamos lá? A palma dela, não sei se está dando para vocês enxergarem, a palma dela vai ser maior em proporção aos dedos, tá? Tentando centralizar aqui. Então, a palma da mão vai ser mais larga do que os dedos. Vai estar em um formato mais retangular. Você vai ver uma grande palma, dedos até longos, mas a palma você vai ver como se ela tivesse mais expandida. Isso é uma mão de fogo. Essas pessoas devem tomar cuidado com a paciência, pois são de pavio curto. Sua necessidade de se expressar no ambiente pode sufocá-la quando isso não foi possível, ou levá-la ao comportamento impulsivo. Então, essas pessoas podem ter uma reação inesperada diante a movimentos que também são imprevistos na vida delas. Tá? São bem ativas e bem reativas também. De maneira positiva, indica liderança, pessoas criativas, pronto para resolver ou diluir qualquer problema, responsiva. Para quem não sabe o que é responsivo, é criativo que pensa em resoluções de problemas rápido e de forma efetiva. Tá? Mas, por vezes, são atrapalhadas pela própria intensidade. Então, elas, como se sempre tivesse com uma dor de cabeça que levasse ela do 0 a 100 muito fácil. A paciência à extremidade de briga a 2 segundos, de uma forma bem fácil e bem ampla. Vamos lá, mãos de terra. Aqui as palmas são quadradas e proporcionais com o tamanho dos dedos, que costumam ser grossos e rígidos. As palmas possuem textura áspera e seca, dando a sensação de praticidade e estabilidade. Pessoas com essas mãos tendem a ser mais práticas. Vamos voltar aqui? Mãos de terra são mãos quadradas. Sabe aquelas mãos de pessoas grossas, quando você vai encontrar com um pedreiro e a mão do camarada tem dedos grossos, a mão dele é mais firme, a palma é quadrada, formato estável, aquilo é uma mão de terra. Então é uma pessoa mais prática, tá? É, tendem a gostar menos de reflexões. Um exemplo disso pode ser talvez um agricultor que usa um método mais simples para lidar com o problema que ele tem, sendo que se ele pensasse mais um pouco e usasse uma solução um pouquinho mais complexa e filosófica, aquilo se resolveria ainda mais facilmente. Tá? Então, é isso. A parte ruim dessa praticidade é que certos tipos de problemas dependem de pensar filosoficamente. Vamos lá. Tendem a não gostar de reflexões ou filosofias profundas na resolução de problemas. Também costumam ter uma vida mais rotineira, caseira, estável, tanto financeiramente como emocionalmente. Aquela vida de pessoa comum, CLT, que vai para o trabalho, retorna, dorme, fica em casa, assiste uma Netflix, ou às vezes é mais rústico. É esse tipo de pessoa. Quando desequilibrados, são as pessoas estagnadas, encostadas, ou que não avançam no trabalho, muito provavelmente também precisam resolver problemas de maneira pensada. E isso muitas vezes está fora da capacidade dessas pessoas. Então aqui são pessoas que são muito estáveis, mas isso pode significar estagnação também, né? Ou inquietação, um ou outro, ou se cobra demais no trabalho, pega demais no batente, ou não pega nada no batente, né? Ou são pessoas encostadas, ou são pessoas que totalmente independentes. Vai ser 8 ou 80, tá? E vezes pode passar dificuldade em resolver problemas que eles têm que pensar. E isso costuma trazer desgaste para essas pessoas. Mãos de ar são quadradas e os dedos longos, finos e elegantes. As articulações são definidas e a palma é proporcional aos dedos, se diferenciando do elemento terra quando a espessura dos dedos.
Então aqui a gente vai ter uma mão quadrada, igualzinho no elemento terra, mas a parte dos dedos, está vendo aqui? Os dedos vão ser mais longos, mais finos. É isso que vai diferenciar. E principalmente, né, a mão de ar vai ser mais quente que a mão de terra. A mão de ar vai ter uma temperatura morna, por ser um elemento ativo. A mão de terra vai ser uma temperatura mais fria, por ser um elemento passivo. Tá? As mãos desse elemento são secas, levemente macias e tendem a ser mais delicadas. Já viu aquela mão frufru, unha feita, tudo bonitinho, costumam ser mãos de ar, tá? Mas quando delicado demais, soa demais, tem problema demais, se diferencia e entra na categoria de ar. Então, vamos lá. Pessoas atribuídas a esse elemento tendem a ser comunicativas, criativas, interativas, persuasivas, além de ter ótimas habilidades com comércio e venda de produtos. Num sentido pessimista, conversam pelos cotovelos, falam do que não era para ser dito, são pessimistas quanto ao que dizer e principalmente são completamente instáveis para relacionamentos, terminando um, começando outro, termina um, começa outro. Não costuma ter estabilidade nas relações, e não é só relacionamento amoroso. Também entra relacionamento de amizades, coleguismos e até trabalhísticos. Costumam enjoar fácil da mesma tarefa. Tem mãos de água, tem palmas alongadas, muitas vezes ovais, com dedos longos. Então aqui as palmas já são longas, né? Mas ovais, palmas ovais. São frias e costumam estar levemente molhadas, simbolizando a receptividade e a predominância do elemento água. Pessoas com esse elemento são empáticas, possuem uma ótima memória, sobretudo seletiva, e na maioria dos casos para âmbitos negativos. É uma pessoa com a caixa de memória incrível, mas na maioria dos casos isso vai significar traumas, problemas, comportamentos repetitivos e rotinas que provocam ansiedade e angústia nela mesma. São chamadas de médium esponja, pois captam toda a aura do ambiente, e o que faz com que floresçam em ambientes positivos e se sobrecarreguem em ambientes ou companhias negativas. Elas sugam tudo. Então, o ambiente em que elas estão, o lugar em que elas habitam, as pessoas que elas conversam, influencia totalmente naquele tipo de pessoas. Tá? Um fato curioso é que não é determinante esses fatos aqui. Quer ver um exemplo? Todas as vezes que vocês forem apresentar um trabalho em público, vocês vão estar com a mão suada. Isso vai indicar uma predominância do elemento água. Isso acontece porque naquele momento você está tão preocupado com a aceitação que você quer se modificar para ser aceito ao público. Por isso a mão se torna mão de água. Nos momentos em que você tem que ser firme e talvez fazer uma mudança, sua mão enrijece, porque as mãos adaptam aos elementos na qual trabalhamos. Então, nada é determinante aqui. Você consegue mudar o aspecto da mão ao passo que muda o elemento que rege. Beleza? Não os dominantes. Vamos ver sobre esse tema aqui, que também é importantíssimo na quiromancia. Desde quando nasceu a prática quiromanciste, no primeiro tratado indiano chamado Hasta Samudrika Shastra, escrito em 1160 por Durlabha Raja e reescrito em inglês no ano de 1960 por K.C. Sen, havia uma clara diferença em interpretar a mão esquerda e a mão direita, como ler o que estava escrito e comparar o que estava por ser feito. Então, uma das mãos representava aquilo que já era inato da pessoa, aquilo que já era divino, aquilo que já estava escrito, e outra mão representava as escolhas presentes que levam a algum futuro. Essa lógica, quando transpassada pela Europa medieval renascentista, especialmente na tentativa da tomada do território por Alexandre o Grande e o contato com os grecos indianos, sofreu uma alteração que vão surgir 8 séculos depois do lançamento do primeiro tratado organizado de quiromanciste no livro Language of the Hand, Palmistry of All e Guide to the Hand, do cheiro William John Warner, onde, ao invés de mão esquerda e mão direita, ouve-se falar de mão dominante e mãos opostas. Então, aqui, através do cheiro, através desse camarada específico, que já vai ser um autor moderno, né? Vai ser do século XIX,
as coisas já começam a mudar. E, principalmente, o que era antes determinado por mão específica passou a ser um tratamento psicológico e determinado por mão dominante. Tá? Então, vamos lá. O autor moderno Victor Valentim tece explicações claras para a diferenciação. Mão dominante é a mão que usamos para a maioria das atividades práticas e cotidianas, como escrever, segurar objetos ou gesticular. Na leitura representa o presente e o futuro, mostrando como o indivíduo está moldando sua vida com base em suas escolhas, atitudes e esforços. Ela reflete quem a pessoa é no momento e a direção para a qual está indo. Mão não dominante. Esta é a mão menos usada no dia a dia, geralmente a esquerda. Na quiromancia, ela simboliza o passado e o potencial inato da pessoa, aquilo que ela trouxe consigo ao nascer, como talentos naturais, traços de personalidade e inclinações espirituais. E a mão revela, é a mão que revela o plano original, uma espécie de ponto de partida que mostra o que estava disponível antes das influências externas. Está no livro completo da quiromancia, o guia definitivo para ler mãos, do Victor Valentim, de onde se tira aquela referência de Casimir Stanislas de Arpentier. Qual que é a diferença clara aqui dessa transição de épocas? Lá no Rasta Samudrika Shastra, antes do contato com Alexandre o Grande, antes de todo o contato que existe, e até o renascentismo, porque vai acontecer uma linha cronológica muito intensa. Vai ter esse contato com Alexandre Magno, vai ter esse contato com o povo greco-indiano, que vai ter aquele contato com o povo indiano, com o povo grego, que vai ter esse contato. Vai ter uma mistura de culturas, né? Isso vai ser migrado entre as culturas. Isso explicaria, por exemplo, quer ver, não é uma referência direta, não existe nenhuma comprovação sobre isso, mas a gente pode colocar isso como um chute do porquê que existe um anel com o sigilo salomônico, que inclusive é citado por Flávio Josefo, que é dado por Mihail a Salomão e colocado no dedo indicador, né, que representa o dedo de Zeus ou o dedo de Deus, que é uma ordem divina, né? Então a gente teria uma explicação do porquê disso. Mas o fato é que a mão a ler antes, lá no Samudrika, até o renascentismo, era a mão direita para falar do presente e do futuro e a mão esquerda para falar daquilo que é inato. Essa lógica vai mudar no século XIX e no século XX, com cheiro, com, vamos falar assim, papos, com autores do século XX, que vai estar citado aqui no documento, que colocam uma lógica psicológica, quer dizer, se é a mão que você utiliza, se é a mão que você tem mais contato, quer dizer que ela é a mão que participa da sua vida e ela é a mão mais importante para você. Então, essa é a mão do seu presente. Essa lógica psicológica vai ser a modificação da quiromancia antiga. Tá? Também vai ter contato com o povo egípcio, porque Alexandre o Magno tem a cidade de Alexandria. Isso também vai criar algumas coisas relacionadas que eu falei com vocês no papiro de Harris, no papiro de Tebas. A gente vai ter ali também a migração do povo grego que estava em Roma para a Arábia e a transição dos primórdios arábicos e gregos para o latim por meio de tradutores como Michael Scottus, que escreve um livro Fisiognomia, onde tem informações tanto de leitura do corpo como de leitura das mãos. E ele, nesse livro, que é um dos livros de referência, tanto dos livros dos caldeus como Juliano, que é uma prova desse contato também, vai entrar em contato com Cornelius Agripa, que é um cultista do século XVI e que vai trazer para a gente uma mistura prática com a magia e uma nova fonte para o Renascimento. E com o tempo ela vai ser ressignificada até chegar nesse ponto que eu falei com vocês, que a modificação é feita de mão direita e mão esquerda para a mão dominante e não dominante. Vamos continuar. Dito isso, o primeiro passo após identificar a regência elementar de um consulente é descobrir com qual mão ele escreve e qual mão é menos usada no dia a dia. O que deixa uma pergunta intrigante. Se na antiguidade não importava o psicologismo pessoal, se é destro ou canhoto, e a leitura era feita rigidamente
com a mão esquerda para talentos inatos e a direita para ações do presente, como na adaptação quiromântica moderna seria feita a leitura de um consulente ambidestro. Isso é interessante, né? Porque se a mão dominante passa a ser importante, a gente começa a encontrar problemas, como é que a gente leria a mão de um ambidestro. Aí aqui tem algumas recomendações. Mesmo que haja habilidades com ambas mãos, uma delas vai estar mais presentes para atividades do cotidiano e outra para expressões, gestos e acalento. Dessa maneira, observar a mão usada para gesticular durante uma conversa ou a mão mais usada para escrever são métodos incessantes e interessantes para essa tarefa. Saber diferenciá-la é crucial, já que a leitura se tornará completa. Desde a antiguidade védica indiana, acreditava-se que essa vida era um reflexo de algo passado, e ler a mão ativa de maneira que ressoa ou não com a mão oposta era como comparar duas quais bênçãos nossas escolhas nos tiraram ou trouxeram. Quais talentos demos sequência ou adquirimos, e principalmente, qual final era destino ou uma mudança dele. Então, já que nós temos uma mão para talentos inatos e uma mão para mudança, a gente observa, lendo as duas mãos, aquilo que prevaleceu, quais são os talentos que nós temos. Já que nós temos talentos escritos nas mãos inatas, a gente pode usar as mãos inatas para determinar as mãos dominantes, por exemplo. Dessa lógica, utilizar as duas mãos é saber qual das nossas escolhas nos levaram a um bom ou mau caminho, ou mudaram, modificaram ou trouxeram um novo destino. Aqui tem uma citação do Samudrika. Ambas as mãos devem ser cuidadosamente examinadas e as linhas e sinais anotados. A esquerda sendo, segundo o ditado, e a mão com a qual nascemos, a direita é a mão que fazemos. Assim, a esquerda indica tendências hereditárias, possibilidades, características familiares, tendências raciais, particularmente em questões de saúde. Indicações de doenças iminentes, preocupações, perigos súbitos e imprevistos. Casamento futuro, desonra iminente, fama futura podem ser encontrados na mão esquerda. Então, a mão esquerda, tudo que está relacionado ao destino vai estar encontrado na mão esquerda. Se você vai ou não seguir esse destino, é a mão direita. Dessa forma, adaptando na quiromancia moderna do Victor Valentin do Arpenchkin, se você tiver a mão direita ou a sua mão dominante, a mão que você utiliza com certas escolhas que não condizem ou condizem com a outra mão, isso vai dizer se você está ou não no caminho certo para cumprir ou descumprir algum destino. Vamos lá? Curiosamente, o Zohar também faz uma menção quanto ao significado das duas mãos usadas em sentido profético. Atribuído pela lei das analogias, a função das mãos correspondendo à função das duas mãos divinas. Assim, a severidade na mão esquerda e a misericórdia na mão direita. Coloquei a citação do Zohar, claro. Por conseguinte, um cálice de vinho deve ser erguido com as duas mãos, pois os 5 dedos da mão direita simbolizam misericórdia. Ha-Sanjin e os 5 dedos da mão esquerda simbolizam restrições. Contudo, iniciada a bênção, o cálice deve ser sustentado apenas com os 5 dedos da mão direita, Ha-Sanjin, doação. Do contrário, as forças impuras que provêm do lado esquerdo, receptor, tornam-se ativas, pois tais forças só se agarram a um lugar onde haja recepção de luz. Então aqui ele começa a falar da recepção da Cabala como ligamento com as mãos, como se a mão direita fosse a coluna direita e a mão esquerda a coluna esquerda. Problemas dessa associação é que não conecta diretamente com a prática quiromântica que a gente está acostumado, já que se a gente coloca uma mão para um lado, né, da Cabala e outra mão para outro lado, a gente está colocando o quê? Fazendo uma comparação problemática em que os planetas das mãos, que são 7, Júpiter, Saturno, Sol, Mercúrio, Lua, Vênus, vai estar distribuídos em mãos diferentes. Então, ao invés de analisar todos os aspectos nessa mão, eu vou ter que analisar nas duas mãos para tentar achar uma aspectação. E se uma mão é o passado e outra mão é o futuro, talvez eu não tenha o futuro de Vênus. Um exemplo, talvez eu não tenha um futuro relacionado ao Sol, ao brilho,
porque isso some nessa característica, tá? Mas é só a cargo de curiosidade como que essa cultura teve contato com outras. Princípios básicos da quiromancia. Algumas características podem ser definidas pelo simples ato de tocar ou observar a mão de uma pessoa de maneira superficial, rápida e direta. E alguns desses métodos nos debruçaremos aqui. Vamos ver quais métodos são esses? Então, o primeiro método que a gente tem é o Monte de Vênus. A gente vai ter que existem 3 categorias de montes, e isso está de acordo com o livro do Victor Valentim também, para quem quiser, um livro baratíssimo, tá? Não é nem R$ 50 aí, pelo amor de Deus, né? Quem quiser comprar, recomendo. Tem uma problemática ali no início, mas aqui a gente corrigiu. Então, o conhecimento está na mão de vocês. O monte mal desenvolvido, o monte bem desenvolvido e o monte hiperdesenvolvido, né? Então, o monte subdesenvolvido, que é esse desenvolvido mal, é quando aquele lugar encontra um problema. Por exemplo, quando Vênus, aqui na situação de Vênus, a pessoa tem dificuldade de ter relações, talvez não é erétil, a gente tem vários problemas aqui associados. E quando está bem desenvolvido é o exagero. Então a pessoa tem mulher demais ou homem demais, se relaciona demais, compartilha demais, etc. Então a gente vai ter isso. E o bem desenvolvido é a melhor energia que possui. Então a lógica é nós acharmos uma pessoa que tem um monte bem desenvolvido. Quando isso acontece, vocês vão dar uma apalpada na mão da pessoa que vocês vão cumprimentar. Sabe quando vocês pegam na mão assim, ó? Vocês pegam assim, ó. Tá vendo? Esse dedão aqui, ó, vocês podem aproveitar aqui, ó. Tá pegando aqui, ó, e apertar aqui, ó, no comprimento. Se nesse aperto vocês sentirem que é mais mole, que é mais durinho, que é mais ou menos, vocês já vão saber que espécie de monte é esse, né? E provavelmente, se for mole, for um monte molinho, aquela pessoa é flexível nessa área. Ou seja, ela é fácil de se relacionar, é uma pessoa fácil de levar na lábia, é uma pessoa tranquila de entrar no meio, é uma pessoa que quer fazer amizades. Se é mais rígido, é uma pessoa mais fechada, é uma pessoa que não entra em comunicação com facilidade, é uma pessoa que não vai confiar em você da noite para o dia. Então, eu até brinco com isso, né? Pode ser você quer conhecer uma moça e quer saber se ela vai com a sua, o jeito de saber é apertar aqui, nessa área aqui, tá certo? Apertar aqui assim, demorou? E isso pode ser feito também caso vocês querem uma oportunidade de emprego, uma lógica de um novo trabalho, para saber se aquela pessoa vai ser ou não uma pessoa com abertura para relacionar contigo, seja no contexto de amizade, de patrão empregado, você aperta ali, vocês vão saber, tá? Então, está aqui escrito. Os montes representam a concentração coagulada da força do planeta, onde a energia etérea se formou matéria, ou praticidade cotidiana. A rigidez ou moleza deles ilustra a maneira que o indivíduo lida com essa energia condensada, sendo visto como dureza ou flexibilidade. Desse modo, apalpar o monte de Vênus durante um cumprimento formal permite que o aspirante descobrir se essa pessoa é fácil ou não de se aproximar, criar um vínculo de amizade e até um relacionamento. Beleza? Os aspectos a gente também pode observar durante o cumprimento. Vamos lá? A mão suada demonstra uma grande concentração de elemento água, revelando momentos de intensidade emocional, principalmente ligados à memória, à timidez e, por consequência, à adaptação ao ambiente. Pessoas com esse aspecto tendem a se moldar pelo outro ou a dramatizar pequenos causos, tornando-as fáceis de persuadir ou não confiáveis. São aquelas pessoas que elas sugam tanto a energia do que você fala, que se você pressiona essas pessoas, perdão, se você pressiona essas pessoas, elas podem se sentir tão conflituosas consigo mesmo que acaba revelando tudo, ou sente uma pressão tanta, tamanha com ansiedade, que acabam se ferindo, né? Tanto emocionalmente como fisicamente. Então aqui a gente tem um aspecto de pessoas intensas emotivamente, que pode causar tanto depressão quanto reatividade, como também, se for um aspecto bem trabalhado, pessoas amorosas,
que conseguem não ser influenciadas, filtrar essa forma de influenciar e acalentar uma pessoa com energia ruim, já que a água leva embora tudo aquilo que é colocado nas suas correntes. Bem simples, né? São amorosas, mas pela flexibilidade excessiva. Tendem a serem levadas na lábia, além de serem médium esponja e que provavelmente suga todo o mal de um ambiente ou indivíduo que ela mesma mantém contato. Então, para ela mesma, né? Ela mesma suga essas energias ruins para ela mesma. Contudo, são leais e carinhosamente amigáveis, porém abarcadas pela timidez, pelo medo e pela busca por aceitação repentina. Então, é uma pessoa que não tem paz. E provavelmente, muito provavelmente, ou tem uma relação familiar muito intensa, gosta demais da família, ou tem problemas muito intensos dentro da família. Tá? Fica aqui algumas dicas de se olhar só no comprimento. As mãos secas já demonstram influência e uma dificuldade em serem influenciadas. Sobretudo, nem tudo nesse fato é positivo, pois também ilustra pessoas com um certo problema em mudar de opinião e necessariamente em ouvir os outros. Então, se você não quer relacionamento com pessoas que não deixam você falar, que não têm humildade, provavelmente corta você no meio, não mantenha relações com pessoas com mão seca. Beleza? Costumam ser famigeradas, cabeças duras, com pensamentos inflexíveis e rotina diária inquebrável, podendo tanto trazê-las consistência, estabilidade e relacionamentos fixos, quanto ocasionar em conflitos desnecessários por conta de arrogância e da inflexibilidade. Não temos nenhum segredo quanto a isso. Está aqui bem detalhado para vocês, somente observando no comprimento quanto de coisas podemos descobrir. Se as mãos quentes são transmissoras de energia e costumam influenciar todo o ambiente que toca, sendo de pessoas bem ativas, românticas, intensas e de opinião própria. Baseado na lógica quirológica desse aspecto, muitas tradições fazem técnicas de esquentar as mãos antes de consagrar objetos, a fim de trazê-la um adjetivo transmissor. Então, olha que louco. A mão quente aqui vai ser uma mão de quem transmite muita energia, de uma pessoa influenciável, quer dizer, que influencia bastante, né? Então a gente vai ter talvez uma pessoa intensa, calorosa, com amizades profundas e que de forma negativa também bem estressadas, né, de cabeça quente, mas que quando bem direcionadas tendem a ser até curativas o toque dessas mãos. E isso é tão forte que olha a transição que a gente vai dar de citação aqui, ó. Como exemplo, temos o livro Curso de Ervas e Plantas Mágicas, do Danilo Copini, que aconselha a usar do calor para animar o espírito adormecido das plantas secas. Eu coloquei aqui a citação, olha só. As palmas das, as almas das plantas desidratadas são adormecidas. Sua energia vital não se compara à das plantas frescas. Lembremos que as propriedades contidas no sangue verde ainda estão muito concentradas nas plantas. Para despertá-las magisticamente, necessitamos acordá-las com do sono, né, submetendo-as a um processo ígneo. Então aqui a gente vai ter várias tradições de consagração, como a de esquentar a mão para rezar nas velas, como a de consagração dos anéis com a mão quente sobre o quente. A lógica é de vivificação do espírito. É o sopro divino que entrega a vida, né? Olha que louco isso. Por isso costumam ser pessoas com habilidades curativas, já que o fogo é significadamente oposto à frieza da depressão, da ansiedade e da angústia, que inclusive causa uma sensação de esfriamento das pernas e dos pés. Tá vendo? Então, essas mãos vão ter um processo importantíssimo na cura de problemas opostos à energia ígnea, como esses que foram citados no parágrafo, que costumam ser bem incidentes. O abraço caloroso dessas mãos costuma liberar a ocitocina, que é o hormônio de se sentir amado, essa lógica toda, e que melhora o seu astral. Vamos lá. As mãos frias
representam completamente o oposto das mãos quentes, ou seja, é típica de pessoas passivas que não se manifestam no ambiente e adaptam-se a situações ruins rapidamente. Ademais, também ilustra rotinas estáveis, frieza emocional e sentimentos de baixa vibração, como a ansiedade, a sobrecarga do trabalho e angústia, visto que mãos de terra e de água são igualmente frias. Então aqui vai ter uma lógica tanto de estagnação quanto de emoção, porque tanto a mão de terra como de água são mãos frias. Então a mão ser fria depende muito do aspecto que ela vai ter, se tende mais para a terra ou se tende mais para a água. Isso determina o comportamento dela. Em uma interpretação extravagante, ilustram a fertilidade, pois são características do Eros e estão prontas para receberem mais do que para entregar. As mãos frias estão prontas para receberem calor, diferente das mãos calorosas, que no contato com as mãos frias esquentam, não esfriam. O maior problema associado ao comportamento dessa tipologia é a autocobrança, tanto do elemento terra, que se culpa por não manter o controle de tudo, quanto do elemento água, que se culpa por machucar alguém, por não cumprir expectativas, metas e por se permitir ser machucado por outrem. O polegar. A gente também pode observar se numa troca de joinha, fulano de tal vai ser interativo ou não, né? A lógica é muito simples. Aqui está o dedão, né? Quanto mais curvado para trás ele for, mais fácil de criar relação essa pessoa é. Quanto mais reto ele for, menos essa pessoa é aberta para relações. Então aqui é uma pessoa mais amigável, gente boa, tranquila, com muitas amizades, relações. Agora, quando está reto, uma pessoa mais complexa nesse assunto. Tá? O polegar é considerado o dedo de Vênus e está localizado no monte definido pela linha da vida. Contudo, com o sincretismo greco-romano incluídos na quiromancia, ele adquiriu uma história dramática da mitologia romana de Vênus com Marte. Vênus era a esposa de Vulcano, que trabalhava para os deuses como artesão ferreiro, mas estava tendo um caso com Marte. Então, Vênus estava traindo Vulcano com Marte. O deus Sol contou para Vulcano que havia acontecido. Então, montou uma armadilha, forjou uma rede de bronze, tão fina que era invisível a olho nu. Fingiu que iria viajar para a ilha de Lemnos e aprisionou o casal na rede. Logo após, chamou todos os deuses para zombar da situação. Os filhos de Marte e Vênus são conhecidos como Cupidos, Concórdia, Timur, Metos e Anteros, ligados ao amor, à harmonia, ao medo, ao terror. Isso vai ser muito importante porque o dedo de Vênus curvado ou reto indica tudo isso, né? Talvez uma pessoa com o dedo mais curvado, que está passando por um momento de conturbação, pode estar tendo aí uma lógica de uma dificuldade em manter o equilíbrio, pode estar tendo uma dificuldade na concórdia. Uma pessoa aí que tem o dedo muito rígido pode estar com timor, ter tanto temor de fazer amizades, pode ter certo trauma disso, pode ter sofrido traumas na infância que não permitem essa aproximação, mas também pode estar ligado à lógica do ódio, né, da vingança, de Anteros, de já ter passado por algo e não quer mais, nossa, já fui traído, não quero mais ninguém, essa lógica revoltada. Então a gente vai ter aqui possíveis motivos dessa flexibilidade ou não flexibilidade do dedo. O que trouxe para esse dedo uma representação desse romance entre duas energias opostas, Marte e Vênus. E a flexibilidade dele vai estar intimamente conectada à rigidez ou à flexibilidade das relações. Por isso, pessoas com o polegar mais rígido são menos sociáveis, mais sistemáticas, ácidas e pragmáticas, enquanto que pessoas com o polegar dobradiço são mais venéreos e possuem certa facilidade em criar relações de proximidade, indicando uma porta aberta para quem sabe usar a oportunidade e um meio de se criar vínculos profundos e confiáveis. Tá? Os signos na quiromancia. Quando a arte nasce a primeira vez no Tratado Védico Indiano,
já citado, não existia dedos relacionados ao zodíaco. A leitura quiromântica concentrava-se nas palmas das mãos. Olha que louco isso, olha que louco isso. Quando nasce a leitura quiromântica, e não tinha zodíaco nos dedos, vocês lembram que eu falei disso? Era tudo na palma das mãos. É que eu trouxe até uma imagem do Rasta Samudrika Shastra, ó. A linha R, no início da linha da vida, indica nascimento ilegítimo. Ramo NM, a linha da vida para Júpiter. Ramo GP para Saturno. Ramo GO para o Sol. Ramo CF para Mercúrio. Então aqui tem as linhas CF para Mercúrio, GO para o Sol, totalmente conectando aos planetas. Futuramente, num sincretismo mais moderno, isso bem moderno mesmo, ligado ao cheiro já, ao William, que eu falei sobre, os dedos vão ser considerados planetários. Não vai ser mais essas linhas, vai ser os dedos. As linhas estão em direções, eles vão pegar essa direção e vai colocar como regência, por exemplo, se G e F, não é isso? Não, se CF está para Mercúrio, eles vão pegar que esse dedo na onde CF está se direcionando é o dedo de Mercúrio. Se G, GO está no Sol, eles vão pegar esse dedo na qual a linha de GO está se direcionando e falar que é o dedo do Sol, né? Então, assim, as lógicas vão se modificar com o tempo, baseado nisso. Quando há o contato dessa cultura com o povo greco-indiano, a estrutura muda e se adapta à lógica de tetrabíblos ptolomaico, onde já existia um conceito de malotésia, melotésia, que é uma atribuição zodiacal em partes relacionadas ao corpo, mas em textos bizantinos e árabes, em tratados médicos astrológicos atribuídos tardiamente a Hermes Trismegistus, como Liber Hermetis, compêndio latino medieval atribuído a Hermes, é que a ideia de atribuição planetárias a dedos surge. Esses tratados foram difundidos após a queda do Império Romano, onde textos gregos foram traduzidos para o árabe, onde aparecem os textos herméticos astrológicos, como o citado no parágrafo anterior, que são levados para a Península Ibérica e Sicília. Em Toledo, tradutores como Michael Scotus, responsáveis por traduzir livros divinatórios ligados à fisiognomia grega árabe para o latim, e a quiromancia alcança o Ocidente como prática de astrologia médica de fisiognomia. No período renascentista, esse conhecimento ressurge, mas dessa vez com signos atribuídos à parte da mão em textos como Introductiones Apotelesmaticae elegantes in Chiromantium, escrito por Johannes Indagine em 1522, onde os signos serão organizados por afinidade planetária. Olha só, a gente vai ter os signos organizados nos montes das mãos nessa época. Não vai ser aos dedos, não vai ser a nada, vai ser aos montes das mãos. E toda essa lógica vai ser de acordo com o planeta atribuído, né? Isso é muito importante. Essa imagem do Introductiones Apotelesmaticae Elegantes in Chiromantium. Só existe no museu, para quem quiser, né, dar uma pesquisada sobre, vai encontrar aí facilmente. O que vai ser reorganizado por autores mais modernos como William John Warner, que é o cheiro, Saint-Germain e Papus, que vão atribuir não as palmas das mãos, como era no renascentismo, inspirado por Tetrabíblos Ptolomaico, que atribuía todo o corpo ao zodíaco, mas sim as falanges dos dedos, de maneira correspondente à ideia grega primeira dos planetas regentes. Então aqui a gente vai ter toda uma lógica de planeta regente. Áries, Touros, Gêmeos no primeiro dedo de Júpiter, né? Claro, não é o dedo regente aqui, que rege esses signos, não, tá? Júpiter não rege esses signos. Mas toda essa organização vai colocar especificamente signos regidos no dedo de Saturno, como o dedo do Karma. Então a gente vai ter Capricórnio, Aquário e Peixes no mesmo dedo. Peixes, porque em algumas tradições vai estar relacionado ao corte, tá? E depois retorna à ordem natural. Contudo, como todo sistema mágico, a quiromancia também vai passar por uma espécie de adaptação psicológica na era New Touch.
e o que possuía correspondência direta e associada à lei das analogias, no final do século XIX e início do século XX, é encaixado como um contexto psicológico de dominância das mãos, como já foi analisado aqui, e da ordem zodiacal pura, mais especificamente nos livros The Human Body and the Zodiacal Signs, escrito por George Carey, no livro The Zodiacal and the Hand, do Craig, em 1926, no livro Palmistry and the Astrology, do Katakar, e no livro The Illustrated Kate Palmistry, do Lawrence, em 1938. Aqui, aí essa lógica que vai surgir da ordem do zodíaco. Para quem nunca viu, é só contar do dedo indicador ao dedo mindinho. Áries, Touro, Gêmeos, Leão, Virgem, Libras, Escorpião, é, se eu não me engano é Sagitário, Capricórnio, ou pode ser o oposto, não me recordo muito bem. Mas vamos lá. Se eu estiver errado, se à vontade. Né, que a gente vai ter é, Aquário não, peraí. Aí no final a gente vai ter no dedo mindinho Capricórnio. Pois é, eu pulei Escorpião. Aqui seria, pulei Libras, aqui seria Libras, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então seria exatamente na ordem, recapitulando, porque eu errei. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, Libras, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Exatamente na ordem. Vai ser quando vai ser estruturado isso, numa lógica mais psicológica e moderna do que tudo. E nessa adaptação psicológica, o dedão vai perder a aspectação de Marte e Vênus. E ele vai passar a representar duas energias, do amor e do dinheiro. Tanto que tem um mudra que vocês fazem, vocês juntam as duas mãos aqui no dedo de Saturno, que é o dedo do carmo, fazer esse mudra aqui, e vocês podem tentar tirar cada dedo. Ó. Tenta tirar cada dedo. Peraí. Mas vocês não vão conseguir tirar o anelar. Por quê? É o dedo relacionado ao, como é que eu posso explicar? Ao diacésio que é de César, a matéria. Né? Então, só vai soltar o dedo anelar aquele que é monge, já que já se dissipou completamente da matéria. A gente só não consegue soltar porque a gente é conectado karmicamente à matéria. E a gente não consegue soltar disso. Tá? Então, é um exemplo de como essa energia vai ser readaptada, mas ainda vai ter aquela função do joinha. Tá joia? Ele vai ser interpretado como o signo de Vênus mesmo, os dois signos ocultos. Tá? Para quem nunca viu a história dos dois signos ocultos, todos os planetas tinham dois signos regentes. Como a Lua não, vou pegar assim, Marte tinha Áries e mais um signo, Mercúrio, Virgem e Gêmeos. Júpiter tinha Peixes e Sagitário, Vênus, Touro e Libras, né? Se eu não me engano, era Áries e Escorpião em Marte. Agora, o Sol e a Lua eram os dois únicos planetas que não tinham duas representações. Por isso que tem o 13º e o 14º, que, entre aspas, seriam os dois signos ocultos, que foram reinterpretados assim pela modernidade quiromântica. Beleza? O que torna a leitura quiromântica mais dinâmica e intuitiva, com mais facilidade em decorar as regências de cada falante, sem muitas dificuldades reais, além da exigência prévia do conhecimento do zodíaco para saber o tema e a área da vida na qual se afeta. Portanto, siga abaixo no pequena tabela. Então, aqui a gente tem, por exemplo, Áries para coragem, Touro para financeiro. Como que isso vai ser aplicado? Vamos continuar e eu volto aqui depois. O que vai determinar se a falange está positiva ou negativa são as linhas de fluência ou as obstruções. No livro Introductiones Apotelesmaticae in Chiromantium Physiognomium Complexiones Hominum Astrologium Naturalem Naturus Planetarum, do Johannes Indagini, não é isso? De 1467 a 1537, a gente já falou dele ali atrás,
como um dos primeiros a recuperar o conhecimento do século XI no renascentismo, determinava nessas linhas a direção de morte, caminho próspero, comportamento adúltero, dentre outras determinações. Aí aqui eu deixei a parte do livro e a citação. Se por vezes próxima à primeira articulação do polegar, uma pequena fenda, como um anel contornar e incluir o dedo com uma roda, vejo que muitos obstinados em seu julgamento consideram que tal homem inevitavelmente perecerá pela força. E eu mesmo experienciei que isso aconteceu em um certo caso. Mas, como vi muitos que eram tidos como destinados à força e que, examinadas suas mãos, careciam desta marca, deixo isto como incerto. Aqueles que têm 3 ou 4 cortes transversais sobre a primeira articulação do polegar, digo que tais jovens são rapidamente amplificados em riqueza e honras. Se estas secções estiverem sobre a articulação, tais coisas sobreviverão na idade avançada. E, finalmente, na velhice, se estiverem próximas à segunda articulação, se alguma mulher, porém, estiver assim, assinalada na parte superior do polegar, como aqui se pinta no segundo lugar, esta como fraudulenta e nada boa. Admoesto que deve ser evitada, e eis que uma libidinosa de costumes perdidos, adúltera, que lhe oferece espontaneamente, incrivelmente intemperante e insaciável no coito. Aquela que tiver impresso este sinal, que aqui vês descrito, no meio do monte de Vênus. Então, aqui eram sinais totalmente determinantes. Hoje vai ficar mais simples. Contudo, já vimos em Dagine, não ligava o signo nos dedos, mas nas palmas das mãos. Na lógica moderna, isso foi simplificado, diminuído em linhas retas no sentido do dedo, em linhas retas obstruindo o sentido do dedo e símbolos como estrela em jogos da velha. Então aqui a gente teria, por exemplo, vamos supor, vamos pegar a lógica mais moderna possível da ordem zodiacal. Então, o segundo falange aqui do dedo indicador é o signo de Touro. Nessa falange, como está no signo de Touro, vai indicar a minha prosperidade, a minha estabilidade, se eu sou ou não pessoa próspera. Se vai ser positivo ou não vai depender. Se a linha for vertical, é positivo, porque segue o fluxo do dedo. Se a linha for horizontal, é negativo, porque não segue o fluxo do dedo. Se for um jogo da velha, é um altos e baixos. Ora tá bem, do nada tem conta para pagar, do nada fica bem de novo, mas aí lembra que esqueceu alguma coisa, é esse meio termo o tempo todo. E quando tem uma estrela, é um sinal de sorte e destaque, podendo ser que aquela pessoa tenha empregos ótimos e ótimas relações empresariais. Pode ser que ela seja um destaque naquilo que faz ou tenha talento musical, talento artístico muito forte. Tá? Então a gente vai ter relacionado a tudo. A pessoa quer olhar a casa de filhos. De acordo com o moldes moderno, a gente vai aqui na área de Leão, aqui no meio aqui, e vai olhar se está fluente ou obstruído. Se tiver linha vertical, é fertilidade. Se tiver linha obstruída, é infertilidade ou dificuldades no tema. Beleza? Então a gente vai poder, através de linhas verticais e horizontais, e através das correspondências dos signos, que eu deixei mastigadinho aqui para vocês, se vai ou não tá fluente naquela área, se aquilo tá ou não bacana, se aquela influência, se aquela regência tá ou não fluídica ou funcionando, beleza? Então aqui a gente está passamos por aqui. Vamos lá, os anéis na quiromancia, que é a parte prática da área. Quando a divinação quiromântica se encontra com tradições gregas neoplatônicas, se espalha pelo Ocidente através de livros de medicina hermética árabe e passa a estar em posse de ocultista como Michael Scopus, que traduzia esses textos para o latim. Uma ponta entre a prática oracular e mágica é concebida por leitores ocultistas desses tradutores de textos árabes. Dentre os mais famosos, Cornelius Agrippa faz uma citação aberta para Michael Scopus, que é um desses tradutores, nos 3 livros de filosofia oculta, no capítulo 53 do livro 1, intitulado Da Adivinhação e Suas Espécies, provando o contato dele com a cultura quiromântica traduzida de textos árabes, visto que
ela era citada junto a conteúdos de astrologia e fisiognomia. Para quem não lembra, é só lembrar do nome enorme desse livro aqui, que faz menção tanto à fisiognomia, tanto à quiromancia, quanto à astrologia, quanto aos planetas de forma divinatória. Beleza? A citação de Agripa flui. Michael Scotus faz distinção de duas espécies de álbulos, ao saber, 6 na mão direita, cujos nomes ele cita como Fernova, Ferventes, Conferte, Imponentem, Sanansarnovas, Sanansarvetus, e outros 6 na mão esquerda, cujos nomes são Confernova, Conferpetus, Viaram, Errenan, Escassarnova e Escassarvetus. Então, aqui, claramente citando sobre o tema. Como prova de contato da cultura grega mesopotâmica relacionada ao tema, esteve sob posse de ocultistas da Renascença e a citação agripina também no capítulo 33 do livro 1 do mesmo livro, de um caldeu chamado Juliano, que possuía um tratado de quiromancia no século III, século II depois de Cristo. A citação aqui, ó. Observaremos agora alguns selos e alguns tipos de caráter dos planetas, conforme identificavam os antigos quiromantes nas mãos dos homens. A estes, Juliano chamava de letras sagradas e divinas, considerando assim, e de acordo com as sagradas escrituras, a vida do homem está escrita em suas mãos. Para quem nunca viu esse capítulo, é o capítulo de Agripa relacionado à quiromancia. Tá? E é onde a quiromancia passa a ter uma prática mágica com os anéis, sendo usados de maneira potencial em dedos regentes planetários, como hermatita no dedo mindinho, crisólito amarelo no dedo anelar e o cobre no dedo polegar. Assim como vemos figuras famosas utilizando a fim de potencializar a linha cósmica de conexão e trazer resultados taumatúrgicos relacionados àquele corpo celeste específico. Então, eu trouxe aqui a imagem do Steven Tyler com um anel de ouro no dedo anelar, que é o dedo do Sol. Aqui ele está claramente potencializando essa energia de fama e sucesso. Marilyn Manson usando um anel maxial no dedo solar, que potencializa os seus aspectos solares. Um anel saturnino no dedo mercurial, que potencializa temas que desafiam o padrão social, que era inclusive o que ele fazia como graves críticas religiosas. Madonna com anéis lunares no dedo de Júpiter, potencializando a conexão com o intuitivo, o público e a mediunidade, além de grandes viagens e boa interação social. Anel de Marte no dedo saturnino, expressando a luta interna e resistência que ela enfrentou até o pódio. E anéis de ouro no dedo solar, intensificando a intensidade do brilho e da fama. E deixei toda a bibliografia utilizada. Espero que vocês tenham gostado de uma breve introdução sobre o tema. Tá? A gente falou de várias coisas aí, várias dicas interessantes. Quem quiser o acesso a esse material, pode me chamar. Eu deixaria esse material gratuito, mas eu tive muito trabalho para ir no museu. Não tinha, isso aqui não tinha traduzido, isso aqui estava em latim. Eu tive que pegar, cortar, escrever, traduzir, letra por letra, palavra por palavra, para ter certeza do que eu estava falando. Então, vou cobrar um valor aí simbólico de R$ 15 em acesso a esse PDF. Tá bom? Para quem quiser ter um acesso. E aqui tem todo o signo de atribuição. Vocês já sabem olhar se é fluente ou afluente. Só olhar se a linha está fluindo ou se ela está obstruindo. Se ela é vertical ou se ela é horizontal. Tá bom? Beleza? Uma ótima tarde a todos. E aqui finalizamos. Que a luz divina da Prototeus esteja sobre a vida de cada um.